Agora sim? Beleza? Então vamos nessa, cara. Vamos começar nosso projeto aqui, Gabaritando Informática no Banco do Brasil, tá? Eu vou passar aí pra vocês conteúdo, revisão, fazer questões e até o dia da sua prova você vai estar muito bem preparado, tá? Então toda quinta-feira a gente tem um encontro marcado. Não esquece, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, tá? Que o nosso objetivo qual seria? Gabaritar a prova do Banco do Brasil. Legal? E eu também, né, pessoal, vou passar algumas questões para vocês aí da ideia de vendas, né, como a ideia do atendimento e tal, vamos revisar essa ideia e vai ser legal. E no edital de vocês, né, cara, veio lá, né, muita parte de função, de recursos, e nós vamos entender basicamente como gabaritar a prova, sem precisar ficar viajando em teorias intermináveis, tá? Só que a banca de vocês tem uma particularidade. A banca de vocês, ela gosta de uma coisinha, né, chamada de atalho. Então a gente vai ter que passar por isso, beleza? E hoje o assunto, qual seria? Sistema operacional. E quando a gente fala de sistema operacional, quem são os dois sistemas operacionais que interessam para vocês em prova de concurso? São só dois, tá? Quem são esses caras? O Windows e Linux, e mais nada. Legal? Então só existe dois sistemas operacionais. E quem são esses caras? O Windows e Linux, e mais nada, tá? Não existe outro sistema operacional. É só o Windows e Linux e acabou. E a gente sabe uma coisa importante, tá? É função do sistema operacional gerenciar o comportamento do seu computador. Olha uma prova Sesgran Rio, tá? O Windows, ele é um software proprietário. O que significa isso? Código fonte fechado. Isso quer dizer que esse cara não pode ser alterado, não pode ser modificado, não pode ser adaptado, não pode ser aperfeiçoado. E o mais legal que no edital de vocês foi citado o Windows 10. E quando a banca fala o Windows 10, você tem que lembrar das novidades que o Windows trouxe, dos recursos que foram colocados, como por exemplo, o Windows trouxe o Cortana. O que é o Cortana? É assistente pessoal, é uma inteligência artificial cognitiva. Assim como o Windows tem o Cortana, o iPhone tem o Siri, né? O Bradesco tem a Bia, e essa inteligência artificial cognitiva é uma forma de ter uma interação melhor entre usuário e máquina. Beleza? Então isso vai cair na prova, conceito legal. E Sesgran Rio, pessoal, tá fazendo uma forma um pouco mais associada aqui, ó, para destruir nas provas, tá? Para fazer um conteúdo mais associado ao dia a dia, ao cotidiano, principalmente quando a gente fala de tecnologia. Beleza? Então, ainda mais nessa era, né, que a gente tá vivendo uma era de redes sociais, que a gente tá vivendo uma era, né, de comunicação, de marketing, de transformação digital. Então, o sistema operacional, pessoal, ele é um programa que ele não é uma opção, ele é um programa que ele é uma necessidade. E como o sistema operacional é uma necessidade, claro que esse cara tem que passar por uma transformação digital. O Windows tem que passar por uma transformação digital. Olha o exemplo aqui que a gente vai ver nas suas provas, tá? Eu posso afirmar com certeza na minha prova que o sistema operacional traz recursos hoje que antes, né, tinha que instalar na máquina. Por exemplo, o Windows 10 tem antivírus? Tem. O Windows 10 tem um antivírus nativo em funcionamento, tá? E esse Windows 10 ele tem o Windows Defender Firewall, que isso vocês Rio cobra na prova, que na verdade vem a ser um ambiente que você tem, né, um sistema operacional e com base nele ele já vem antivírus. E esse Windows Defender Firewall é uma central de segurança, tá? Que tem antivírus, tem firewall, tem anti-spyware e ajuda contra diversas outras pragas virtuais. Então, olha que conceito maneiro para sua prova. A gente aprende que o sistema operacional, ele gerencia o comportamento do computador. Então, ele traz recurso, ele passa por uma transformação digital. E conforme vai cair na sua prova, olha só, presta atenção, isso vai cair na sua prova com certeza absoluta. Todo mundo precisa de uma transformação digital. Então hoje a transformação digital está ligada, claro, principalmente à experiência do cliente. No caso do sistema operacional, a experiência, né, do usuário. Então, por exemplo, galera, existe, né, como você entrar no sistema operacional Windows 10, agora com Windows 11 também, e você sair encantado pela quantidade de função, pela quantidade de recurso. Por exemplo, de novo, o Windows 10 tem antivírus? Tem. O Windows 10 tem programa de acesso remoto. Por exemplo, eu posso da minha casa acessar remotamente o seu computador, sem precisar instalar nada no Windows. O Windows já vem com um programa para isso? Já.
O Windows tem um programa chamado de conexão de área de trabalho remota, onde ele permite acessar remotamente computadores e funções. Então, galerinha, o sistema operacional tem uma grande preocupação, está passando por uma transformação digital e hoje o foco principal quem seria era o cliente. E para a ideia do Banco do Brasil, isso é muito importante, por quê? Porque quando a gente fala de Banco do Brasil, cara, tem lá no tópico de vendas a ideia de atendimento de qualidade, vendas e produção, então isso você tem que estar por dentro, tá? A transformação digital não é uma opção para programas, para funções e para empresas. É uma necessidade. Qual que é o foco maior? O foco maior é o cliente. Beleza? Então, claro que a gente aprendeu que existe o Windows 10, mas também tem o Linux. E o Linux tem um carinha chamado de SUSE. O que é SUSE? SUSE é uma distribuição Linux. Linux, na verdade, é um projeto. Linux é um modelo GNU. O que significa GNU? Projeto de Programa Livre. Isso quer dizer que esse cara pode ser alterado, pode ser adaptado, pode ser modificado. E o mais importante, eu não preciso de nenhuma permissão para isso, porque ele é um software livre mesmo. Mas olha só, o Linux, galera, é um projeto. E esse projeto, né, é apenas um modelo de sistema operacional. E existem vários adeptos a esse modelo de sistema operacional. Um desses adeptos é um carinha chamado de Linux. Linux é um adepto ao sistema operacional, tá? Por exemplo, SUSE, que está no edital. Kurumin, que é um sistema operacional 100% brasileiro. Fedora, que é uma distribuição Linux. Então, Linux é a ideia de um software livre. Então, esse cara pode ser estudado, pode ser adaptado, pode ser aperfeiçoado. E o mais importante de tudo, eu não preciso de nenhuma permissão para isso. Beleza? Então, o primeiro tópico do edital de vocês, a gente já entende basicamente, tá? Sistema operacional, Windows e Linux, gerencia o comportamento do seu computador, faz uma interface amigável entre usuário, máquina e programa, e claro, que a gente é muito mais adepto à ideia do Windows, que o Windows é uma coisa mais usuário, uma coisa que tem mais usabilidade, e essa palavra usabilidade existe hoje no nosso dicionário, porque é uma forma mais simples de usar. Por exemplo, eu tenho uma grande usabilidade no Excel, porém, eu não tenho nenhuma usabilidade no Photoshop, não sei mexer nessa porra. Então, no contexto, o que a gente entende? Que o sistema operacional gerencia o comportamento do seu computador, faz atividade de entrada e saída, regula, então o sistema operacional é o cara. Beleza? E uma coisa que está no edital é o seguinte, esse sistema operacional ele pode ser de 32 bits ou de 64 bits, tá? E eu vou reforçando isso com vocês. Professor, mas quando eu mexo no meu computador, eu posso mexer através de uma interface gráfica, que é o que a gente está vendo aqui, que nós temos uma interface gráfica, e existem os atalhos também, né? E esses atalhos, quem gosta de cobrar em prova? Sesgran Hill, tá? Então eu vou fazer um vídeo para vocês falando somente dos atalhos, né? Da Sesgran Hill, dos atalhos, somente os atalhos, tá? Vou fazer um vídeo porque Sesgran Hill gosta disso, beleza? Mas vamos lá, vamos ver alguns atalhos. Normalmente, quando a gente está na tela crua do Windows, como é esse caso aqui, nós temos o atalho Windows, que é o símbolo do Windows que está ao lado do Alt, tá? E essa tecla do Windows, ele tem atalhos que já facilita, como por exemplo, se eu pressionar o Windows E, ele vai abrir o Windows Explorer, também chamado de explorador de arquivos. Esse cara tem a função de gerenciar os arquivos e as pastas do meu computador, beleza? Aí eu posso pressionar, por exemplo, o Windows P. Olha só, galera, quando você pressiona o Windows P, ele vai abrir recursos, depois você faz no seu computador, o Windows P de pato, ele vai abrir recursos para você projetar em um data show. Por exemplo, às vezes você tem um computador conectado a um data show, uma televisão, uma tela, né, sensível ao toque. Quando você pressiona o Windows P, ele te dá a opção de você deixar só no data show, só no computador, duplicar nos dois, estender a tela. Por exemplo, hoje é mania das empresas de o usuário ter duas telas. Quando ele tem duas telas ou mais, ele pode pressionar o Windows P, estender a tela e deixá-la visível, né, em vários cantos aí. Então olha que massa isso, os atalhos a gente vai pegando. Nós temos um atalho chamado, por exemplo, de Windows L, de laranja. Quando você pressiona o Windows L, ele vai para aquela tela de bloqueio do Windows. O Windows L vai para aquela tela de bloqueio, aquela tela que vai pedir login e senha, por exemplo. Imagina o seguinte, ó, exemplo que eu faço nas aulas, olha que massa. Você passou no concurso Banco do Brasil. Beleza? Aí você tá lá, você leva o seu notebook no primeiro dia de trabalho, legal. Aí na hora do almoço você sai com os amiguinhos para almoçar. Aí antes de sair, olha o exemplo das aulas, você pressiona o Windows L.
Quando você pressiona o Windows L, você bloqueia a tela. Isso é maneiro por quê? Porque quando alguém for acessar aquele seu computador, vai ter que colocar login e senha. Só que você percebe que roubaram o seu computador. E quando rouba o seu computador, qual que é a nossa grande preocupação? São os nudes, né, cara? Quando rouba os nudes, eu falo, professor, não tem nudes. Tem sim, todo mundo tem nudes na vida. Então, nesse caso, roubaram o seu computador. Ah, mas eu bloqueei a tela, pressionei o Windows L, bloqueei a tela, maneiro, tranquilo. Só que aquela tela de bloqueio evita que o ladrão tenha acesso ao conteúdo? Claro que não. Porque se ele tiver tempo, ele pode tirar o HD, a gente vê isso nas aulas, né? Ele pode mexer na função de instalação, tem várias formas de acessar os dados. Então, galera, o Windows L serve para quê? O Windows L só serve para evitar que o parente mexa no computador. Mas o Windows tem um recurso que vai cair na sua prova, chamado de BitLocker. Então, olha só. Quando você clica no botão iniciar e você aponta para o painel de controle, observe uma coisa legal aqui. Quando eu clicar no painel de controle, observe que aqui no painel de controle vai ter um recurso chamado de criptografia por BitLocker. E esse recurso criptografia por BitLocker é muito massa, porque ele vai codificar o seu HD. Aí qual é a vantagem disso? Se você perder o seu computador, roubar o seu computador, a grande vantagem é que o ladrão vai ter que colocar a senha. Se ele não tiver senha, ele não acessa os dados. Então isso é o recurso BitLocker do Windows. Muito, muito seguro. E existe o BitLocker to go também, que codifica HD externo e pendrive. Então você coloca o BitLocker to go no HD externo, perdeu o HD externo, para acessar os dados vai ter que ter uma chave. Se a pessoa não tiver, ela não abre aquela informação. Isso é muito, muito, muito seguro. Beleza? Então, galera, isso vai cair na sua prova. Então, a gente vai revisando alguns atalhos aqui, ó, para ficar bem mais fácil o nosso entendimento, tá? Então, cabe ao sistema operacional gerenciar o comportamento do seu computador. Cabe ao sistema operacional fazer uma interface amigável entre usuário e máquina. E claro que o sistema operacional é baseado em funções, atalhos, comandos. Por exemplo, tem um arquivo aqui, ó, tá? Um arquivo LGPD, Casa do Concurseiro. Eu vou pegar esse arquivo aqui e vou deletar. Delete, tá? Deletei o arquivo. O arquivo foi para a lixeira. Eu estou arrependido, eu posso desfazer a ação? Claro que eu posso. Se eu pressionar Ctrl Z, o arquivo volta para a área de trabalho. Então o Ctrl Z ele vai desfazer a última ação. Isso é muito legal. O atalho Ctrl Z permite desfazer a última ação, o arquivo volta para cá. Caramba, mas veja bem, tá? Eu escolhi um arquivo em outubro. Vou ligar o meu computador agora e pressionar Ctrl Z. O arquivo vai voltar? Claro que não, bisonho, né? O Ctrl Z é uma ação repentina, rápida. Agora no Word e no Excel, eu posso desfazer várias vezes. Quantas vezes? Cara, eu posso desfazer tudo até o momento que eu abrir o arquivo, tá? Beleza? Agora, se eu fechar o arquivo, eu não consigo desfazer mais. Então, a gente vai aprender isso nas nossas aulas, tá? Então, a função do Ctrl Z é atalho universal de desfazer ações. Então, questão da Sesgran Hill, básica, questão básica, tá? E a gente não pode errar. Foi a primeira questão que já falou sobre esse assunto. Olha só, provinha Sesgran Hill, técnico em tecnologia da informação. Alguns comandos importantes do sistema operacional Windows podem ser acionados por meio das teclas pressionadas em conjunto. Um deles é o Ctrl Z, que tem a função de desfazer uma ação realizada. Famosa questão na prova. Não zere, por favor, tá? Retardada a questão, mas vamos lá. O Ctrl Z desfaz ações. Se eu pressionar o Windows P, ele permite alternar entre data show, somente computador, televisão, aquela que quando você coloca o computador em uma outra tela. É o Windows P. O Windows L é o atalho de bloqueio. Ele volta, ele bloqueia a tela e pede a senha de novo. Beleza? Se eu pressionar o Windows E abre o gerenciador, né, de arquivos, ou o explorador de arquivos, que é uma função bem maneira aí. Beleza? Então os atalhos a gente vai revisando, eu vou colocando direto. Toda quinta-feira a gente tem aula pra gente dar uma revisada nesse conteúdo, tá? E uma coisa legal, pessoal, o Windows que tá no edital é o Windows 10. Professor, mas eu vou fazer questões do Windows 7 e do Windows 8? Claro, a gente vai fazer as questões que interessam, tá? A gente vai fazer as questões que realmente interessam. Aí a gente tem uma função melhor aí para as nossas provas, tá bom? Claro que a gente vai associando. Então, olha só. Considere a instalação do Windows independente da versão aqui. Independente da versão, porque eu já estou adaptando aqui com vocês, né? Para responder. Após abrir o painel de controle, olha só, vamos voltar aqui para a prática. O painel de controle, isso que eu falo para vocês muito na nossa prova, né? Usa lógica, tem que ter lógica para acertar as questões. O painel de controle faz o quê? Ele controla.
O painel de controle, ele controla, então ele tem recurso ali para remover programas, para configurar o sistema, para mexer em opções de navegadores, no navegador, na verdade. Então o painel de controle, ele tem recurso, cara, de controlar, gerenciar a sua máquina como um todo. Então não é o sistema operacional que gerencia o computador, que cria uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. Então, claro que o sistema operacional vai trazer pra gente um painel de controle. E olha que massa aqui, deixa eu abrir na prática de novo para vocês. Cliquei no botão iniciar, apontei para o painel de controle. Aqui no painel de controle eu vou ter vários recursos. Um desses recursos é chamado de sistema. Olha que massa. E quando eu abrir o recurso sistema, ele vai mostrar para mim as configurações da minha máquina. Então ele fala só, o computador está sendo monitorado e protegido, tá? Veja os detalhes de segurança do Windows. Então aqui ele vai mostrar as configurações. Esse aqui é um dispositivo, esse processador é um processador i7 da Intel, né? Eu tenho 16 GB de memória RAM. Beleza? O meu sistema operacional nesse caso é o Windows 10 Enterprise, versão 21H1, tá? Instalado dia 5/1 de 2021. Então, na verdade, o que acontece? A opção sistema do painel de controle mostra as configurações, tanto de parte física, como do sistema operacional. Então, isso é maneiro, cara. Então, painel de controle, painel de controle, painel de controle faz o quê? Ele controla, ele gerencia, ele tem funções, entre outros recursos. Por exemplo, a gente aprendeu que tem o BitLocker, que vai codificar as informações do HD. Nós temos aqui, por exemplo, sistema que vai mostrar as configurações, né, da minha parte física e também do meu funcionamento. Nós temos o Windows Defender Firewall. O Windows Defender Firewall é uma central de segurança que tem antivírus, tem anti-spyware, e eu posso configurar mais funcionalidades específicas, tá? Uma coisa que a gente aprende, que o firewall do Windows, do sistema operacional Windows, ele nada mais é, né, que um firewall de pacotes. Então, por padrão, o firewall do Windows, ele bloqueia tudo, mas eu posso criar configurações e exceções, tá? E deixar alguém acessar remotamente o meu computador? Claro que sim. Então a gente aprende isso, cara. Lembra, fixa uma informação, não decora. O sistema operacional, ele gerencia o comportamento do computador. Então ele tem que ter recursos para ajudar na configuração do funcionamento da parte física, configuração do funcionamento de segurança, que é o caso do Windows Defender Firewall. Peraí. Então quer dizer que o meu sistema operacional Windows 10, ele já tem um antivírus instalado? Já. Então se ele já tem um antivírus, eu preciso instalar outro? Cara, se você instalar um outro antivírus, olha as questões da Sesgran Hill aqui. O Windows Defender Firewall, ele vai ser desabilitado, presta atenção. Por que ele vai ser desabilitado? Porque dois antivírus, dois anti-malware não pode funcionar ao mesmo tempo. Se você tiver dois funcionando ao mesmo tempo, isso pode ocasionar um conflito e pode foder o funcionamento e deixar o computador bem inseguro. Então isso é muito uma questão de prova de concurso. Beleza? Então olha que massa, pessoal. Então cabe ao sistema operacional gerenciar o comportamento do seu computador. Então dá uma olhada. No Windows, né, independente da versão, após abrir o painel de controle, qual item que deseja executar para que se possa, né, sem ter que navegar por itens e diálogos intermediários, acionar o diálogo que contém informações sobre o processador. Eu quero saber qual que é o processador em uso, eu quero saber qual que é a quantidade de memória principal instalada no computador e sobre a edição do Windows em uso. Então eu quero saber tudo isso. Então como que eu faço para saber todas essas funções? É muito simples, tá? Eu vou abrir o painel de controle do Windows e dentro do painel de controle tem uma opção chamada de sistema. E a opção sistema vai mostrar pra gente a versão correntemente instalada do Windows 10, vai mostrar pra gente a quantidade de memória RAM é aquela memória de execução, aquela memória que guarda as informações que estão em execução, vai mostrar pra gente informações do processador, né? Aqui eu tenho 16 GB de memória RAM e eu tenho um processador i7, que é um processador fudidaço da Intel. Então a opção sistema do painel de controle, inicialmente ela mostra as configurações e desempenho, né, do meu computador. Tá tudo bem? Dá um ok pra quem tá ao vivo e tá assistindo o nosso aulão e tá interagindo. Interage aí. Jéssica, Milena, né, Cássia, vamos nessa. Tem muita coisa pra gente ver hoje, tá? Sobre o sistema operacional e, claro, matar. Então, qual foi a nossa resposta aqui? A nossa resposta foi a opção sistema do painel de controle, que mostra as configurações. Eu não quero que você decore, tá, pessoal? Eu quero que você tenha uma ideia geral do funcionamento de tudo. Aí a gente vai revisando essa ideia, tá? Vamos lá. Partiu, então.
Mais uma questãozinha. E tem mais uma questão aqui que falou o seguinte, vamos lá? Deixa eu colocar aqui, ó, prova Sesgran Rio, Banco da Amazônia. Olha que a questão falou, tá? Medicina do trabalho. Que atalho pode ser usado no Windows 10 para percorrer clicamente os aplicativos em execução? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que se fosse uma aula, por exemplo, tá? De CESP, prova da Polícia Civil do DF, por exemplo, dificilmente ia ficar batendo em atalho. Mas como a aula é para o concurso, né, do Banco do Brasil, Sesgran Rio, a gente vai bater em atalhos também, tá? Porque a banca gosta muito de atalho. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, pessoal. O Windows 10 ele trouxe algumas novidades aí pra gente. Por exemplo, o Windows 10 trouxe um recurso chamado de Text View. E o que significa Text View? Visão de tarefas. O Windows 10 trouxe um recurso chamado de Text View, que é o visão de tarefas. Por exemplo, ó, se eu pressionar o Alt Tab, eu vou alternar entre os aplicativos abertos, conforme você está vendo aqui. Agora, se eu pressionar o Windows Tab, ele vai abrir opções para você ter várias áreas de trabalho. É igual o exemplo que eu estou fazendo aqui com vocês. Se eu pressionar o Windows Tab, ele abre recurso de ter várias áreas de trabalho. E isso é uma funcionalidade do Windows 10. Então, se eu pressionar o Windows Tab, ele vai ter várias funcionalidades aqui para poder alternar, mas criando várias áreas de trabalho. E esse recurso Text View de ter várias áreas de trabalho é um recurso que sempre teve, por exemplo, lá, né, na ideia do Linux. Agora, aqui no Windows, é no Windows 10, cara. Text View, visão de trabalho. Qual que é a ideia? O Windows Tab, se eu pressionar o Windows Tab, ele vai te dar a opção de alternar entre as funções, mas ter a opção de você ter várias áreas de trabalho, uma independente da outra. Isso é muito legal. Beleza? Que massa, cara. Que legal entender isso. Partiu. Agora, o Alt Tab é o atalho comum para alternar entre os aplicativos abertos. Então, olha só. Que atalho do Windows pode ser usado no Windows para percorrer, né, os aplicativos de execução? Aí seria o Alt Tab, tá? Letra D de dado a nossa resposta. E a gente vai revisando isso aí no decorrer das nossas aulas. Beleza? Vamos lá. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Olha só. Presta atenção porque isso vai cair. Cabe ao sistema operacional Windows, quantas questões vai ter no concurso de vocês, pessoal? 15 questões. Você já parou para pensar que informática tem mais questões do que conhecimentos bancários? Porque a ideia do escriturário para agente comercial é justamente vendas, né? Técnica de vendas, funcionamento, é um agente comercial. Então esse cara não vai trabalhar especificamente com conhecimentos bancários, não. A ideia desse cara é trabalhar com marketing digital, né? Atendimento, trabalhar com as funções de ter tecnologia, né, de migrar, de ter a ideia de mineração de dados. Então é muito importante, cara. Tanto é que no edital de vocês, lá do concurso, né, tem até a opção, ó, visão geral. Deixa eu até colocar aqui para vocês. Olha esse tópico aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui bem, para você visualizar isso bem. Olha só. Comportamento do consumidor, tal. Olha esse tópico aqui, ó. Visão geral sobre os sistemas de suporte à decisão e inteligência do negócio. Então, já que você tem que ter uma visão geral sobre sistemas de suporte, a decisão e inteligência do negócio, você tem que saber a diferença entre dados, informação, conhecimento e inteligência. Vai cair, mano, velho, tá? Você vai ter que acertar. Qual a diferença entre dados, informação, inteligência e conhecimento? Cara, isso vai cair com certeza absoluta. Porque o tópico digital trata disso, né? Então você tem que ter uma noção, por exemplo, de mineração de dados. Existem técnicas hoje de mineração de dados que permitem minerar os dados para trazer um aproveitamento sobre aquilo, tá? Para trazer funções sobre aquilo. Então o sistema operacional, os programas de execução, tudo que o usuário mexe vai ter que ter um suporte à tomada de decisão. Então qual é a diferença entre os tópicos? Vamos lá. Dados, matéria-prima, aquilo que entra. Informação são os dados trabalhados. Conhecimento é a parte humana envolvida. Conhecimento é o que fazer com determinada informação. Só que você tem que usar esse conhecimento com inteligência. Exemplo que eu sempre faço nas aulas. Quando você passar no concurso Banco do Brasil, no seu primeiro salário vai cair lá, pá! Aí você vai entrar no site do banco e colocar login e senha. Quando você coloca login e senha, você está introduzindo dados no sistema do banco. Aí você vê o saldo. O que é o saldo? O saldo é informação.
Beleza? O saldo é informação. Aí, cara, você fala, pô, tem que investir esse dinheiro, esse é o conhecimento, é o que fazer. Aí você vai lá e investe em uma empresa falida, lembra do exemplo? Aí fudeu. Então, na verdade, o que eu quero que você entenda? O conhecimento tem que ser usado com inteligência para ter a tomada de decisões. Por isso que o edital, na sua prova, vai cobrar sobre mineração de dados, vai cobrar sobre Big Data, que é a quantidade de informação que o mundo tem, e as técnicas de mineração de dados para minerar esses dados e trazer algo que tenha uma certa consistência, uma certa relevância e, claro, ajudar na melhor decisão. Olha que massa isso, tá? Então isso é muito maneiro. Então vamos nessa. Olha só, dá uma olhadinha aqui na próxima questão que já fala sobre o assunto. Quando eu falo de sistema operacional Windows para vocês, a gente sabe que o Windows gerencia o comportamento do computador. A gente sabe que o sistema operacional traz uma interface amigável entre usuário, máquina e programa. Então o Windows, cabe ao Windows, por exemplo, ter recursos para economizar energia. Por isso, nesse sentido, você tem que gerenciar o funcionamento do computador. Então você tem que ter uma noção da diferença clássica entre trocar de usuário e fazer logoff. Por exemplo, tá? O sistema operacional Windows ele é multiusuário? Sim. O que significa isso? Várias pessoas podem mexer no computador? Sim. Só que isso está se tornando meio que obsoleto, né? Porque cada um tem o seu, o smartphone exerce a função de computador. Dificilmente você pega o computador de alguém emprestado para fazer qualquer função. Por quê? Porque a gente já tem o nosso, já faz o nosso e assim vai. Só que a pergunta de prova é, olha só, pessoal, quando eu estou mexendo no meu computador, eu sou um usuário A. Esse usuário A tá mexendo na máquina, aí vem alguém, o outro usuário e falou, opa, sai daí que eu tenho que mexer no computador. Então tem duas formas de você mudar aqui. Você pode trocar de usuário ou fazer logoff. Qual a diferença entre os dois? Quando você troca de usuário, eu tô mexendo no computador, vem alguém troca de usuário, trocar de usuário também quer dizer fazer logon. Ou trocar de usuário. Quando eu troco de usuário, eu vou passar para outra conta, só que eu vou manter o que a conta anterior está fazendo em execução. Beleza? Então, trocar de usuário ou fazer logon, ele passa para outra conta. Só que os arquivos do usuário A continuam abertos. Os arquivos continuam em execução. Ele só obteve momentaneamente o direito de outra conta. Agora, quando você faz logoff, aí você encerra a sessão. Se tiver arquivo não aberto aqui no usuário A, ele vai passar para outra conta, só que ele vai encerrar a sessão. Ele vai encerrar a sessão. O fazer logoff, se tiver arquivo aberto, ele vai pedir para fechar, porque ele está encerrando a sessão. Lembrando uma coisa importante para a sua prova, tá? Nem fazer logoff, nem trocar de usuário, nenhuma das duas opções desliga ou reinicia o computador. Então o sistema operacional gerencia a troca e funções entre os usuários. É simples de entender, cara. Cabe ao sistema operacional fazer essa porra toda. Então olha a questão número aqui, ó. Dá uma olhada. Na empresa onde o indivíduo trabalha, vários funcionários compartilham o mesmo computador rodando o Windows 10 em português. Um desses funcionários precisa usar o computador deste indivíduo, mas não quer fechar os programas e arquivos com os quais estão trabalhando. Então, se ele não quer fechar, ele não pode fazer logoff. Ele tem que fazer o quê? Trocar de usuário, letra A, nossa resposta. Beleza? Que maneiro, cara. Professor, então quer dizer que o sistema operacional, ele gerencia esse comportamento? Sim. Quer dizer que o sistema operacional, ele vai dar uma interface amigável para trocar de usuário, para fazer conta, para hibernar, suspender? Sim. Qual a diferença entre hibernar e suspender? Clássico Sesgan Hill. O recurso suspender é quando o seu computador está ocioso por intervalo de tempo, ele está ocioso, não é isso? Aí o que vai acontecer, né? Aí ele vai esmaecer, a tela vai esmaecer, vai ficar preta, né? Aí ele vai entrar no modo de economia de energia. Esse é o recurso suspender, beleza? E o recurso hibernar? O hibernar desliga a máquina, né? Só que o hibernar desliga a máquina, só que ele salva os arquivos temporariamente. Por exemplo, imagine que eu tenho um monte de arquivo aberto, e aí, mano, velho, do nada, né? O computador desligou. Aí quando eu ligo, normalmente volta, porque o Windows, como forma de segurança, ele hiberna. Então antes de ligar a máquina, ele vai lá, salva os arquivos no HD temporariamente, e quando você liga, ele volta, como se nada tivesse acontecido. Beleza? Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Quem de vocês já usou, olha que massa isso aqui, pessoal, já usou um computador e ligou numa televisão, né, pra assistir um filme, um seriado, Netflix, Smallville, Prison Break, não é isso? Legal? Quem? Muita gente. Então, normalmente, o que a gente faz? O que a gente tem que ter? A gente tem que ter um computador, notebook, uma televisão, um cabo HDMI, não é isso? E uma toalha preta. Pra que serve a toalha preta normalmente? Pra você colocar em cima da tela.
Porque você não vai ver a televisão e a tela ao mesmo tempo. Não precisa. Você pode fechar a tela do notebook. Mas se você fechar a tela, normalmente para de funcionar o filminho. Aí é só configurar. Como que você vai configurar isso aqui? Olha só. Você vai entrar lá no painel de controle do Windows. Aqui no painel de controle do Windows, olha só, pessoal, a gente tem diversos recursos e funções, tá? Beleza? E diversos recursos e funções. A ideia é configuração. A ideia é configuração. E olha só, aqui nós temos um recurso chamado de opções de energia. Aqui em opções de energia tem um recurso, ó, escolher a função fechamento de tampa. Legal? Aí quando fechar a tampa, o que vai acontecer? Você configura nada a fazer, nada a fazer, nada a fazer, nada a fazer. Então quer dizer, quando eu fechar a tampa, vai continuar funcionando normal? Vai. Há quanto tempo existe isso, meu Deus? A vida inteira. Professor, mas tem que ser notebook? Tem que ter notebook, inferno, tá? Meu Deus do céu. Por quê? Porque tem que ter tampa para isso. Então pensa assim, leva para sua prova. O sistema operacional, ele traz diversos recursos para te ajudar em tarefas cotidianas. O Windows 10 agora é praticamente perfeito e foi lançado o Windows 11, tá, pessoal? Com mais recursos, principalmente tomando como base a experiência do usuário, a transformação digital com recursos e funções que facilitam a sua vida. Beleza? Massa, partiu então. Mais uma questãozinha. E a próxima questão fala sobre a lixeira do Windows, tá? A lixeira do Windows lá na versão XP, ela tinha 10% do disco. Beleza? Então hoje ela não tem mais esse tamanho específico, depende do HD. Lembrando que nem todo arquivo vai para lixeira, Sesgan Hill gosta de falar isso. Arquivos de grande extensão não vão para lixeira. Arquivos de grande extensão não vão para lixeira, não vão para lixeira, tá? Arquivos, por exemplo, beleza? Do pendrive vai para lixeira? Não. Agora, arquivo do HD externo, esse vai para lixeira, tá? Arquivo do HD externo, esse vai para lixeira. Então, olha a questãozinha aqui, rapidão. Um usuário do sistema Windows criou um atalho de uma pasta com documentos em uma área de trabalho. Acidentalmente, após selecionar esse atalho, ele pressionou as teclas Shift Delete e respondeu sim. Então o arquivo foi para a lixeira? Não. Se você pressionar Shift Delete, o arquivo é excluído, né, direto. Beleza? A pergunta surgiu na tela, pedindo a confirmação do resultado. O resultado dessa operação foi a exclusão, tá? Foi a exclusão. Beleza? Exclusão de quem? Na verdade, é um atalho da pasta. Ó. Um usuário do sistema Windows criou um atalho de uma pasta. Então, se é um atalho, não é a pasta real. Beleza? Vamos dar exemplo aqui. Ó. Vou pressionar o Windows D de dado. Se eu pressionar outro atalho para sua prova. Se eu pressionar o Windows D, ele minimiza tudo, mostrando na área de trabalho. Aqui eu tenho um atalho, ó, inglês. Vou clicar com o botão direito nessa pasta e vou criar um atalho dessa pasta, tá? Beleza? Criar atalho. E olha só, o atalho foi criado. O atalho está aqui, ó. Esse é um atalho, dá para ver pela setinha. Se eu excluir o atalho, eu vou clicar nesse atalho e vou pressionar Shift Delete. Eu estou excluindo o atalho, é o atalho, eu não excluí a pasta real. É apenas o atalho. Então, cuidado com a interpretação de texto nas provinhas da Sesgan Hill, tá? Então, deixa eu apagar aqui, ó, para a gente ler isso aqui de novo. Olha só. O usuário do Windows, sistema Windows, criou um atalho de uma pasta em documentos em sua área de trabalho. Acidentalmente, após selecionar esse atalho, ele pressionou as teclas Shift Delete e pressionou Sim. A pergunta que surgiu na tela, pedindo a confirmação da operação. O resultado dessa operação foi a exclusão. A exclusão de quem? Da pasta original? Não, tá falsa a letra A. Letra B, da pasta original? Não. Letra C, do atalho de todos os arquivos do seu interior. Não é o atalho dos arquivos, é o atalho da pasta, tá? Letra D, do atalho, sem a colocação da lixeira, permanecendo o material original, bem como a pasta original, intactos, sem alteração. Nossa resposta, porque ele excluiu apenas o atalho foi para a lixeira, mas o arquivo original, ele está intacto, nada foi alterado, o arquivo está intacto, então tá falso. É letra D de dado, é a nossa resposta, tudo bem? Beleza? Então, galera, nós falamos sobre sistema operacional, nós fizemos questões Sesgan Hill, nós vamos reforçando essa ideia. Então se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo aí e toda quinta-feira, meio-dia, até o dia da prova, tá? Eu vou fazendo aulas, revisão e fazendo questões com vocês. Beleza? Então me adiciona no Instagram e também Prof. Deodato Neto, tá? Vamos nessa. E olha só, uma coisa importante, tá? Eu faço sempre lista de transmissão.
A lista de transmissão funciona assim. Durante 10 dias seguidos, você recebe no seu WhatsApp, né? 10 questões da banca, né? 10 questões 6 horas da manhã. E até meio-dia, você recebe a resolução em vídeo, num link fechado somente para vocês. Beleza? E para vocês que estão... Vai começar, deixa eu só ver aqui, ó. Vai começar a lista de transmissão para o Banco do Brasil. Eu vou ter duas, tá? Uma agora e uma na semana da prova, tá? Vai começar no dia... vamos ver que dia que é hoje aqui. Tá. Vai começar no dia 9 de agosto, tá? Vai começar, são 10 dias seguidos. E para você, o projeto são R$100, mas para você que está na nossa aula agora, tá? Vai ficar metade do preço, tá? Vai ficar apenas R$50 para quem está vendo essa aula agora. Então entre em contato no meu WhatsApp, deixa eu passar o WhatsApp aqui das dúvidas, beleza? Eu tenho um grupo também que eu vou colocando questões lá, tá? Mas entre em contato pelo WhatsApp e fala assim, ó, 067 067, olha a minha letra aqui, beleza? 99217 6565. Entre em contato agora que eu vou te dar o cupom de desconto já para você fazer a matrícula, a nossa lista de transmissão, todo dia, 6 horas da manhã, metade do preço para quem tá assistindo ao vivo, tá? Beleza? Tamo junto, galera. Alguma dúvida pode colocar aí no chat. Olha só, Jéssica, né? Zilda, Adriele, Cássia, Mária, Márcio, tamo junto, né, pessoal? Vamos destruir a Sesgran Rio, tá? Sesgran Rio essencial aí pra nossa aprovação, né? A gente tem que destruir nessa banca. Então vamos que vamos. E eu vou passando também pra vocês algumas aulas, né, de técnicas e vendas, atendimento, massa, pra gente fazer as questões também da Sesgran Rio, revisar o conteúdo. Então vai ser bem legal, tá bom? Marcinha, Fabião, tamo junto, tá, pessoal? Qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato comigo, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, entre em contato e vamos juntos destruir na prova do Banco do Brasil. Um abraço.